Olá, como vai? Aqui é o professor Márcio e eu vou tentar, de uma maneira mais rápida possível, estabelecer a diferença entre um crime doloso e um crime culposo. Ou seja, que possamos conhecer a diferença entre o dolo e a culpa. Muita gente se confunde, principalmente quem não é da área do direito, porque ouve a expressão culpa e imagina que o crime é mais grave quando é culposo. E é o contrário. O crime, na verdade, ele é mais grave quando ele é praticado na modalidade dolosa. Então vamos à diferença rápida. O que é o dolo e a culpa? O que eles são? Eles são, na verdade, o que nós chamamos de elemento subjetivo do tipo. Isso é muito importante, porque vocês, quando estiverem estudando a parte especial do Código Penal, vão ver que todos os livros de doutrina, vão ver que todos os livros de direito, eles trazem a expressão elemento subjetivo do tipo, quando analisam uma determinada norma penal incriminadora, certo? Ou seja, um tipo penal ou uma espécie de crime. Então você sempre vai lá ver que alguns crimes, na verdade, em regra, os crimes são praticados na modalidade dolosa, sendo culposos apenas por exceção. Bom, nesse momento nós estamos estudando o que? O elemento subjetivo do tipo, ou também chamada por culpa em sentido lato, ou culpa lato sensu, e alguns também chamam de elemento subjetivo do injusto, mesma coisa. Aí estamos se referindo a quê? Ao artigo 18 do Código Penal. O artigo 18 do Código Penal estabelece que os crimes são praticados na modalidade dolosa de duas formas, ou pelo dolo direto ou pelo dolo indireto. E também podem ser praticados, por exceção, quando previstos em lei, na modalidade culposa. Então, vamos lá. O dolo ele é direto quando a gente quer chegar ao resultado. Eu quero matar João, pego um revólver, dou 2 tiros em João. Dolo direto. Dolo indireto, também chamado de dolo eventual, dolo por assunção, dolo por assentimento. Quando ele ocorre? Quando o sujeito prevê o resultado e não se importa com a produção desse resultado, ele admite a possibilidade do resultado. Então, é aquele dolo em que o sujeito vê assim, pode acontecer tal coisa, ele faz assim com os ombros, ele faz assim com as mãos, ele não se importa com a produção do resultado. Esse é o dolo indireto. Ele é tão grave quanto o dolo direto. Só que o dolo direto ele ainda tem uma gravidade maior, porque lá o sujeito quer o resultado. Aqui o sujeito prevê e admite a produção do resultado, assume o risco da produção desse resultado. Então aí o dolo indireto. Já a culpa ela vai acontecer de que forma? Quando nós falamos que o crime foi culposo, a gente quer dizer o quê? Estamos falando da culpa em sentido estrito. Culpa em sentido estrito é aquela que ocorre quando a gente ele não quer o resultado, porque se ele quiser, o dolo é direto. Nem prevê, assume o risco, porque se ele fizer a previsão e assumir o risco do resultado, aí teremos o dolo indireto. Mas ele dá ainda assim causa o resultado por agir por imprudência, negligência ou imperícia. Eu costumo dizer que o sujeito tem que percorrer uma dessas 3 vias para poder chegar ao resultado, para então eu ter a configuração de um crime culposo. Imprudência é um comportamento positivo, é uma ação. Na imprudência, o sujeito faz aquilo que ele não deveria ter feito. Ele passa num sinal amarelo, por exemplo, sem tomar os devidos cuidados, praticando essa ação de dirigir veículo no sinal amarelo. Se acontece um acidente, temos um crime culposo. Ou ele deixa de tomar os cuidados, no caso da negligência, que é um comportamento negativo, é uma omissão. Ele deixa de, por exemplo, puxar o freio de mão do carro numa descida, ele deixa de, por exemplo, fazer a manutenção no carro. São condutas negligentes. Repara que isso é uma questão de ponto de vista. Posso pensar que o sujeito que deixou de tomar a cautela quando passou no sinal amarelo foi negligente. Tudo bem. Na verdade, né, elas são questão de ponto de vista mesmo. E com relação à imperícia, a imperícia é a falta de aptidão para o exercício de arte, profissão ou ofício. Está relacionada a uma atuação do sujeito com relação à artística ou profissional. E aí, reparem, a imperícia sempre anda de mãos dadas com a imprudência, com a negligência. O sujeito, por exemplo, que acabou de se habilitar, está pronto para dirigir. Ele já pode ir lá, já está preparado para pegar um veículo, pegar a direção do veículo e descer por uma serra, por exemplo? Não está. Porque o que ele precisa? Ele precisa treinar um pouquinho mais. Ele está habilitado. Mas será que ele tem ainda perícia para enfrentar as estradas? Então, se ele vai numa situação dessa, habilitado e sem a perícia causa um acidente, notamos que foi por um erro dele, ou o sujeito que é o chamado bração, né, ruim de curva, tá lá, é imperito para dirigir. Então, fica configurado a imperícia. Reparem que a imperícia também ela anda de mãos dadas com a imprudência e com a negligência. Aqui é questão de ponto de vista.
O importante é que o crime será culposo, não será doloso, que é a forma mais grave, ok? Será culposo desde quando? Desde que previsto em lei. Vou até voltar aqui o slide para você ver rapidinho. Olha lá o parágrafo único do artigo 18. Salvo os casos expressos em lei, ou seja, tem que estar previsto em lei, senão ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente, ou seja, quando se quer a produção de um resultado, ou se prevê e assume o risco. Olha o inciso 1 ali do artigo 18. Certo, doutores? Então é isso daí. Vamos lá só fazer uma diferença entre as espécies de culpa. Nós temos a culpa inconsciente, que é aquela culpa sem previsão, aquela que o agente prevê o resultado, mas de maneira mínima, só e prevê objetivamente assim, depois do que acontece. Ele poderia ter, ele tem uma previsão mínima, mas não é tão grande, né? Porque se não houver previsão nenhuma, não haverá crime, não haverá culpa. Já na culpa consciente, é aquela que o sujeito prevê o resultado, e olha como é que ela chega perto do dolo eventual. Mas ele não admite a produção desse resultado. Por quê? Porque ele acredita na sua capacidade, ele acredita nas suas habilidades. O exemplo clássico que a gente dá é do caçador, para ninguém esquecer. Lembra do caçador? Dois sujeitos saem para caçar, um está um pouquinho mais à frente, né? O de trás está com outro companheiro, né? Caçando. Aí o companheiro que está do lado, né? Percebe que o sujeito está com a gente da ação está fazendo um mira, né? E vai atirar. Aí ele avisa: cuidado, o fulano está ali na frente, ó, você pode acertar ele. Aí o sujeito diz assim: não se preocupe, eu sou campeão mundial de tiro, sou campeão brasileiro de tiro, né? Não vou errar nunca uma distância dessa. Faz o disparo e acerta o companheiro que está à frente. O que é isso? É um crime culposo por culpa consciente. É dolo, ele quer acertar? Né? O sujeito, quer ver isso virar dolo eventual? O sujeito pergunta para eles: cuidado, fulano está na frente. Aí, quem mandou ele ficar na frente? Se acertar ele, azar. Quando o sujeito fala assim, azar, significa o quê? É um indicativo do dolo eventual. Bom, e se ele quer mesmo, né? O sujeito está na frente. Eu sei que ele está, eu sei. Fica quieto aí. Não incomoda não. É um sinal de quê? De dolo direto. Né? E a culpa inconsciente, nesse caso, como é que seria? Ninguém avisa, ele pega, faz a mira. Olha que imprudência fazer um disparo com alguém na frente. E acerta o sujeito da frente. Reparem que ele tem uma previsão mínima, mas que aparece de maneira mais nítida depois que o fato acontece. Essa é a chamada culpa inconsciente. Bom, e tem diferença entre elas? Não, não tem. Assim como no dolo não tem. No Brasil nós não temos essa análise do grau de dolo, do grau de culpa. Então é interessante, vocês devem estar acompanhando aí o caso do Freud, né, aquele senhor lá que foi morto lá nos Estados Unidos, que deu toda essa revolução, né? E lá ele é acusado de dolo em segundo grau. Lá eles fazem essa análise, né, da gravidade do dolo. O que é o dolo em segundo grau para eles? É quando o sujeito quer praticar um crime, mas ele não premeditou a conduta. No Brasil não existe esse grau de dolo. Isso vai ser analisado quando dá culpabilidade, quando o juiz vai medir na hora da fixação da pena, conforme está indicado ali as circunstâncias judiciais do caput do artigo 59, o juiz vai verificar a gravidade da conduta praticada pelo agente, o juízo de reprovação dessa conduta. Então é nesse momento nós distinguimos aqui essa espécie de grau de dolo que aqui no Brasil nós consideramos como sendo culpabilidade. Bom, então lembre-se das diferenças. No dolo eventual o sujeito prevê e assume o risco. Na culpa consciente ele prevê e não admite que o resultado aconteça. Bom, doutores, mas o resultado pode ainda assim acontecer. Mas como? Sem dolo, sem culpa? Sim, mas aí não haverá crime. Ou é caso fortuito ou motivo de força maior. Caso fortuito é aquele que chega de maneira imprevisível, se mostra inevitável, que vai além da ação humana. E a força maior é o que o sujeito não tem como reagir, como, por exemplo, num caso de coação física irresistível. Doutores, tentei fazer em 5 minutos, não deu, ficou em 8, quase 9, já deu 9, mas é rapidinho, tá? E já sabem, né? É só prestar atenção, né? No caso do dolo eventual, a regra é aparecer o resultado. E no caso da culpa em sentido estrito, esse resultado vai acontecer por exceção. É só pensar, em regra aconteceria? Se sim, dolo. Não, resultado por exceção. Aí nesse caso seria a culpa. Ok, doutores? Fica meu contato aqui. Se tiverem dúvidas, mande aí o WhatsApp, ou Instagram, né? Siga lá no Instagram. E se você não está inscrito no canal, se inscreva. Com o tempo eu vou passar aí umas dicas bem simplesinhas e o mais rápido possível. Doutores, um grande abraço.